Graça e paz seja convosco, no poderoso nome de Jesus Cristo. É com alegria que nós estamos aqui novamente para compartilhar com você a palavra de Deus. Dentro desse princípio que gerencia a nossa vida espiritual, falaremos sobre a Semana Santa, nessa terceira parte dessa reflexão que nós temos trazido para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja dos Primogênitos inscritos nos céus. Quero começar nessa oportunidade, lendo com você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 25, onde está escrito assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, ouviu-se um grito. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Louvado seja Deus por essas preciosas palavras do Evangelho do Senhor Jesus, escrito em Mateus, capítulo 25. Eu li do primeiro versículo até o versículo 6. Quero orar. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Santo, em cuja presença nós nos encontramos, queremos pedir que o Senhor venha nos cobrir com o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, e guiar as nossas vidas a toda a verdade. Que o Senhor possa elucidar a tua palavra para nós, clarificar, meu Pai, todos os princípios arados nas Sagradas Escrituras e dispensar-se a si mesmo para o nosso interior, por meio da tua palavra, que é Espírito e vida. Repreenda Satanás, os demônios, os principados, as potestades, e que seja um momento de desfrute, de alegria, de compreensão e de expectativa acerca da completação da nossa redenção. Nós oramos no nome supremo exaltado de Jesus Cristo, pelo qual te agradecemos. Nós estamos veiculando a Semana Santa. É um assunto muito interessante, porque nessas celebrações que ano após ano a cristandade vem realizando, nós entendemos que há um problema seríssimo com relação à revelação das Escrituras. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E celebrar a Páscoa é um equívoco, é um erro. E nós queremos dar aos irmãos alguns elementos para ajudá-los a refletir e a tomar um posicionamento em Deus, segundo a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que é o autor das Escrituras. Nós já vimos duas partes, uma parte introdutória, vimos ofertar o Senhor Deus no lugar que Ele estabeleceu, e hoje nós vamos caminhar um pouco mais, meditando sobre o desfrutar melhor de Deus e o partir o pão. Nossa responsabilidade é para com Deus, para com o Espírito Santo e para com a igreja e para com os homens. De uma maneira geral, o Senhor Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas quem testificam de mim. Então eu espero que na exposição das Escrituras todos nós possamos receber luz e o testemunho de Jesus Cristo e receber a vida eterna e o desfrute da vida eterna. Nós temos dito que há um grande problema com a igreja. É um problema de raiz. A palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Jesus falando com Marta, quando ele foi à casa de Marta e Maria, a casa de Lázaro, e diz que Maria sentou-se aos pés de Jesus. Foi Marta quem recebeu Jesus. Mas Marta ficou no ativismo do lar, da casa, dos cuidados, e Maria sentou-se aos pés de Jesus. E, de repente, lá pelas tantas, Marta falou com Jesus: não se te dá, né, que minha irmã me deixe servir só? Diga para que ela venha me ajudar. E Jesus, então, dentro da sua sabedoria, da sua ciência, dentro do seu amor, ele disse para Marta: Marta, por que te afadigas com tantas coisas? Uma só coisa te é necessária. E Jesus falou essa palavra de necessidade também para com Nicodemos. Uma coisa só te é necessário. Necessário te é nascer de novo. Há um grande problema na cristandade, que tem uma multidão de gente enchendo as congregações que não nasceram de novo. Eles não podem ver o reino de Deus. E eles não nasceram da água do Espírito. E também não podem entrar no reino de Deus, porque não lhes tem sido exposta a palavra da verdade, a palavra que salva, a palavra que liberta. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falando com Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós estamos trazendo uma exposição da verdade, que é através da verdade que nós nos identificamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa identificação consiste no fato da nossa completa união com Ele. Esse é o ponto crucial da redenção. Jesus falando para que todos sejam um, ó Pai, como eu sou um em Ti, faz com que eles sejam um em nós. Então a vindicação do Senhor Jesus é a nossa unidade com Ele. E a unidade começa na encarnação, né? Quando o Senhor Jesus Cristo ele entra na humanidade e através do seu sacrifício substituto, através da sua crucificação, sua morte, e através da sua ressurreição, oportunidade que ele tem de nos incluir em Deus. Na encarnação, ele inclui-se na humanidade. O Verbo torna-se homem. E em ressurreição, ele nos inclui na divindade. E a igreja é isso. Mas, infelizmente, tem tido um argumento às avessas, né, e as pessoas, na busca de coisas, eles têm perdido o rumo, a direção. Muitos têm ignorado a natureza do primeiro Adão e do último Adão, do primeiro homem e do segundo homem. No primeiro homem está incluída toda a raça humana caída, mas no segundo homem está a raça regenerada, a raça recriada, a raça que foi conquistada pelo sangue de Jesus Cristo. No segundo homem, que é o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, toda a raça regenerada constitui, então, o reino de Deus. E esse entendimento, então, que nos permite ter um desfrute. O que tem havido tem sido um espírito de religião, uma mistura de lei com graça, uma mistura de obras e mais o ocultismo, o esoterismo que tem causado um grande dano na congregação dos santos. Eu abro às vezes a televisão, os vídeos, fico vendo as pregações, as pessoas falam com eloquência, as pessoas impressionam, com aplausos, mas a palavra de Deus ela tem dado escasso em muitos lugares. Não queremos dizer com isso que nós temos a primazia, nós temos. Não. Mas quem tem um mínimo de relação com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, percebe os absurdos que tem sido exposto, o que não permite as pessoas nascerem da palavra de Deus, nascerem da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus. O Espírito é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. É o Cristo em ressurreição. Para desfrutarmos o melhor de Deus, né, nós temos a Santa Ceia, que é uma festa pacífica, que deve ser realizada no lugar correto, de maneira adequada, para que haja desfrute mútuo entre o Senhor Deus e nós, os seus filhos, os regenerados, os comprados pelo sangue de Jesus Cristo.
a cristandade está voltando para o Monte Sinai. Muitas pessoas têm levado a cristandade para o Monte Sinai, mas o Monte Sinai havia fogo, fumaça, tremor e apedrejamento até dos animais que tocassem o monte, havia escuridade. A igreja cabe a nós, o Monte Sião, a igreja dos primogênitos, os arrolados inscritos nos céus. Então nós queremos que você abra o entendimento para que você possa, pelo Espírito Santo, saber onde você está. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É necessário estar em Jesus. Fora de Jesus é condenação. Em Deuteronômio 12, nós já citamos, nós temos a instituição do tipo, né, da Páscoa. Em Lucas 22, nós temos a revelação da inauguração, o antítipo, ou seja, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a realidade absoluta, a manifestação do Cordeiro Pascal. E em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós temos a regulamentação e a instrução para o rito do culto da Santa Ceia na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 12, 1 ao 7 diz: são estes os estatutos e os preceitos que tereis cuidado em observar na terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu, para possuirdes por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruirei todos os lugares em que as nações que haveis de subjugar serviam aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, queimareis a fogo os seus azerins, ou seja, os postes sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome para a sua habitação, e ali vireis. A esse lugar trareis os vossos holocaustos e sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vacas e ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós e as vossas casas, em tudo em que puserdes a vossa mão, no que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, o Senhor Deus ordenou que eles destruíssem todos os lugares onde os habitantes de Canaã adoravam os ídolos, e buscassem um lugar que ele determinou para oferecer-lhe o culto. Preste bem atenção, o culto não é oferecido em qualquer lugar, de qualquer maneira. No deserto, a adoração era móvel, porque o tabernáculo era móvel. Todos seguiam o tabernáculo. Por sua vez, era guiado pela nuvem. De dia pela nuvem e de noite pela coluna de fogo. Está escrito no Salmo 78:14. Também os guiou de dia por uma nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. Em Canaã, o lugar era Jerusalém, no templo que Salomão edificara. Na religião, os homens servem e adoram onde e como querem os seus deuses, mas quando se conhece a verdade, serve-se e adora o Senhor Deus na igreja, no coração, no espírito humano regenerado e na congregação dos santos, chamada casa de oração para todos os povos. Nós precisamos saber onde é o lugar de adoração, para que nós possamos, então, com a ajuda do Espírito Santo, desfrutar o melhor de Deus, na presença de Deus. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Os judeus podiam desfrutar de Deus em suas cidades, mas o melhor desfrute era em Jerusalém. Por isso eles sempre peregrinavam para Jerusalém. E as festas, as festas específicas do calendário, onde o povo se reunia para adorar o seu Deus. Nós podemos desfrutar do Senhor hoje em quaisquer lugar geográfico, mas o melhor de suas riquezas insondáveis nós só podemos experimentar e desfrutar em nosso espírito humano regenerado. Com pouco conhecimento a cristandade tem tido desse lugar tão maravilhoso que nós carregamos para onde quer que a gente vá.
A palavra do Senhor Deus diz assim: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É no nosso espírito humano regenerado, recriado pelo poder da ressurreição. É nesse lugar que eu estou, nesse exato momento, adorando meu Deus, amando o Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Por isso, tudo o que Deus pede de nós é o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração, porque é nele que o Senhor habita e recebe a verdadeira adoração. E é nele que experimentamos o melhor desfrute de Deus. Delícias às custas do Espírito. Está escrito em João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, outro consolador, o Paráclito, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. As nossas ofertas, a nossa adoração, o nosso serviço, ele se desencadeia no mundo invisível, no mundo espiritual. E os homens estão acostumados com a religião dos sentidos, do ver, do tocar, do pegar, do cheirar, da fala, do tato, do olfato, e não têm podido desfrutar do Espírito de Deus que habita no nosso espírito, ou melhor, tornou-se um conosco, através da morte e ressurreição de Jesus. Reunião do partir o pão. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor Deus é absoluto e bastante específico, meus amados, quanto ao uso adequado e aplicação do sacrifício e do sangue e as ofertas estabelecidas e preparadas para ele. As pessoas hoje ajuntam, eles estão tão envolvidos, estão com problemas, angústia nos seus corações, com problemas a resolver, e eles perderam o direcionamento da palavra de Deus, da comunhão com Deus, daquilo que Deus requer de nós. E é na observância da palavra de Deus que nós podemos experimentar resultado para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa vida financeira, para o nosso ministério, para o nosso cônjuge, para o nosso filho, para o nosso trabalho, nosso empregado, nosso patrão, nosso professor, nosso aluno, para que a vida possa funcionar, para que a roda possa girar. Nós temos que estar harmonizados com o Senhor nosso Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. No Velho Testamento, o lugar da maneira era a porta da tenda da congregação. O tabernáculo no deserto, o templo em Jerusalém. Hoje, o lugar do partir o pão é na igreja, em espírito e em verdade. E se faz fora da genuína prescrição do Novo Testamento, estaremos desonrando o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa era uma festa judaica, com celebração de carne e sangue de animais. Preste bem atenção, oferecidos como sacrifícios com sangue alheio a Deus por um homem pecador, o sacerdote da ordem de Levi. Ele tinha que entrar primeiro no santuário e oferecer sacrifício, primeiramente por si e pela sua casa, e depois pelos pecados de Israel. Mas Jesus, tendo oferecido a si mesmo, imaculado a Deus, pelo Espírito Eterno, ele purificou a nossa consciência das obras mortas, para nós servirmos ao Deus vivo. E esse serviço é em espírito e em verdade. Segundo a prescrição da lei de Moisés, dentro da lei havia o serviço pascal, havia o imolar dos animais, um derramamento de sangue. Aquilo tudo apontava para o Senhor Jesus. A Santa Ceia é uma celebração cristã. Judeus não podem participar dela, nem gentios. Preste bem atenção. A ceia exclusiva da igreja, cujo valor engloba o poder da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, segundo a ordem eterna de Melquisedeque, ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus pelo Espírito Eterno. Hebreus 9,14. Por que bem já realizado? Porque o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo, isto é, na eternidade passada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20.
o qual foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, a parte B. Ora, nós precisamos ter esse entendimento para que a gente possa ter um desfrute real de Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus falou com os judeus que o meu sangue é verdadeira bebida e a carne é verdadeira comida, os judeus entraram em parafuso. Porque eles estavam acostumados com uma religião de que tocava, que levava os animais amarrados, e o sacerdote botava a mão na cabeça do animal, e a pessoa confessava o seu pecado, e ele imolava, sangrava aquele animal, pegava o sangue, aspergia no altar, e aquela coisa toda, todo aquele emaranhado ritualístico, e o judeu trouxe isso. E a igreja nasce num contexto judaico. Os primeiros irmãos nossos, eles eram judeus. E foi muita dificuldade eles poderem desvencilhar-se dessas amarras. No livro de Atos, nós vemos 2 sacerdotes, nós vemos 2 santuários, nós vemos 2 sacrifícios, 2 ofertas, 2 mesas, e era uma confusão. E Deus teve que reparar isso tudo no livro de Hebreus. Há um só sumo sacerdote, há um só mediador, há um só sacrifício, um só altar, um só santuário. Deus trabalhou essas verdades para que os homens pudessem ficar, então, libertos. Hebreus, no capítulo 9, eu vou ler os 15 versículos para que os irmãos possam apreciar. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenança de serviço sagrado em um santuário terrestre, pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estava o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. A essa se chama, esta tenda, o santo lugar. Mas depois do segundo véu estava a tenda, que se chama Santo dos Santos, a que tinha um incensário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão que tinha brotado, as tábuas do pacto, e sobre a arca os querubins da glória que cobriu o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entravam continuamente na primeira tenda dos sacerdotes, celebrando o serviço sagrado, mas na segunda tenda só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender. Aleluia! Com isso, que o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifício, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto, sendo somente no tocante a comidas e bebidas e a várias abluções, umas ordenanças da carne imposta até o tempo da reforma. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por um meio maior e mais perfeito, tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros, e assim de uma novilha, santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo pacto, de um novo concerto, uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. É muito claro, é muito conclusivo esses 15 versículos de Hebreus 9. A Páscoa, apesar de ser uma ordenança de culto divino em um santuário terrestre, envelheceu, tornou-se obsoleta, ineficaz, acabou para dar lugar ao novo, ao eterno, ao eficaz. A Páscoa era a sombra de bens futuros,
não podia aperfeiçoar os que participavam dela, não purificava. Antes, a sua celebração aguçava a consciência dos pecados e os trazia à lembrança. Tão trágica é a celebração da Páscoa. Eu não sei para onde esses ministros, chamados ministros do Espírito, estão querendo levar a igreja com a celebração da Páscoa. Isso é muito trágico, muito tenebroso. Mas o Senhor está restaurando a sua noiva. Hebreus 10 está escrito: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, pelo sacrifício da Páscoa, que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência de pecado. Mas esse sacrifício, cada ano se faz recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. A Páscoa, ela traz a lembrança dos pecados. O sacrifício de Jesus Cristo traz a paz. A paz, nenhuma condenação para o que está em Cristo Jesus. Os pecados nossos foram lançados no mar do esquecimento. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. A Santa Ceia diz respeito ao sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo. O rasgar da sua carne, o derramar do seu precioso e imaculado sangue. A reunião mais importante da vida da igreja, congregacionalmente falando, é a Santa Ceia. A Páscoa nem sequer diz respeito à igreja. Antes é um instituto judaico, diz respeito ao povo de Israel. Êxodo 12, do capítulo, versículo 3, 21, 26, 28, eu vou ler. Está escrito assim: falai a toda a congregação de Israel. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel. Não foram os apóstolos da igreja, foram os anciãos de Israel. E disse-lhes: ide e tomai vós cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés. E Arão assim o fizeram. O sacrifício de animais não abria caminho para Deus. Só o sacrifício de Jesus Cristo, o Messias, pode fazê-lo. Por isso ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6, a parte B. E Hebreus 10, 19 a 22, ratifica: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar, ou seja, no lugar especialmente sagrado, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos consagrou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Dessa forma, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração limpo e purificado pela aspersão que nos purifica da má consciência, a consciência culpada, e o corpo lavado com água limpa, com água pura. Hebreus 10, versículo 19 ao 22. A Páscoa era um culto que comemorava a escravidão. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito, sob a mais rigorosa e severa escravidão. Porquanto o caminho só foi aberto em direção a Canaã, após os israelitas terem atravessado o Mar Vermelho, tipo do sangue do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia
é o culto da libertação e da celebração, da inserção dos crentes, dos filhos de Deus, no reino de Deus e no sacerdócio eterno da ordem de Melquisedeque. Lá no passado tinha apenas um sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele nos inseriu nessa ordem. A palavra de Deus diz que, através do seu sangue, ele nos fez reis e sacerdotes. Um reino de reis e o reino sacerdotal. Louvado seja Deus. Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama em seu sangue, nos lavou e nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Quando ocorreu o êxodo dos hebreus, a saída dos filhos de Deus do Egito, o povo de Israel estava totalmente contaminado pela idolatria, na qual estiveram imersos 430 anos. Êxodo 12, 40 diz, e Deus queria apartá-los dos demônios. Levítico 17, versículos 6 e 7. E o sacerdote aspergirá sobre o altar do Senhor a porta da tenda da revelação e queimará gordura, aleluia, por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, aos demônios, em forma de bodes, após os quais ele se prostitui. Isso lhe será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Todavia, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 ao 21, Paulo escreveu que não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Isto é, não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Somente na igreja. O pão que partimos é o símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo. Não é símbolo do corpo de touros nem de bodes. E o cálice de vinho é o símbolo do sangue de Jesus, não sangue de touros e bodes. Por isso precisamos comer a carne e beber o sangue de Jesus Cristo de forma correta e adequada. Por isso Paulo, ao normatizar o rito da ceia, ele diz, porque todas as vezes que comer deste pão, beberes o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. A gente vê, quando a palavra fala, examine-se o homem a si mesmo, lá em 2 Coríntios está a revelação desses anos. A religião manda as pessoas examinar os seus pecados, suas fraquezas, mas o Espírito Santo não quer falar sobre isso. O Espírito Santo quer falar conosco se nós permanecemos crendo na eficácia do poder do sacrifício de Jesus. 2 Coríntios 3, versículo 5, está escrito, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. A reprovação não é por fazer isso ou por fazer aquilo, ou por deixar de fazer aquilo, cumprir ou não cumprir itens da lei. A reprovação é por não discernir o corpo, é por não ter convicção de que Jesus Cristo está em nós. Então, se o homem não tem essa convicção, ele está condenado. Mas a religião levou o homem para um outro caminho. A situação do cristianismo hoje, diante destes fatos, é bastante complicada, porquanto que nós já lemos aqui em Hebreus 9, de 1 a 28, traz a revelação concisa e consumada da obra de Cristo, enquanto Hebreus 10, de 1 ao 39, foi um ponto final no cerimonial da lei da Páscoa. Celebrar a Páscoa é retroceder para a perdição. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 39, eu vou ler uma palavra aqui muito dolorosa, mas que muitas pessoas têm estado agarradas nela.
está escrito assim: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós só podemos conservar a nossa alma em Jesus Cristo. Judas, no seu livro, ele fala que o único lugar que o homem pode conservar em vida é na pessoa bendita de Jesus Cristo. A rebeldia do povo de Deus sempre obrigou o Senhor a restaurar. Em Atos dos Apóstolos, após a ascensão do Senhor e a descida do Espírito Santo e o início da edificação da igreja, haviam 2 templos, haviam 2 cultos, haviam 2 sacerdotes, haviam 2 santuários, haviam 2 sacrifícios, haviam 2 altares, havia 2 povos de Deus, a igreja e Israel. Mas quando nós chegamos no livro de Hebreus, o Senhor teve que restaurar. Então nós temos um templo, nós temos um culto, nós temos um sacerdócio, nós temos um santuário, nós temos um sacrifício, nós temos um altar, nós temos uma família, nós temos uma igreja, nós temos um redentor, nós temos um sumo sacerdote, nós temos uma ordem sacerdotal, nós temos uma só oração, um único sacrifício, um único cordeiro, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Essas coisas, elas precisam vir novamente à tona, à superfície. Essas coisas têm estado ocultas em muitos lugares. Precisamos entender com clareza a excelência do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para participarmos com entendimento do culto da Santa Ceia, que é a revelação do melhor desfrute de Deus, comer a carne e beber o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoá-lo com essas verdades. A próxima abordagem será sobre o valor do sangue do Senhor Jesus Cristo. As pessoas e o diabo, ele é tão perverso, ele continua o mesmo. Ele veio para roubar, matar e destruir. A política dele é o engano. O argumento é mentira. Ele é mentiroso, pai da mentira. Ele é homicida. Não se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala daquilo que ele é próprio. Então, ele quer desviar as pessoas da verdade. Mas Jesus diz assim: a tua palavra é a verdade. Quando Jesus fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o diabo, ele com as suas sutilezas, olha, era um culto elevadíssimo, o culto da Páscoa. Mas ele caducou. Ele caiu por terra. Jesus fala assim em Lucas 22, desejei muito, ardentemente comer convosco essa Páscoa. Por quê? Porque ele meteu o facão ali. Ele ia acabar com aquele culto. Porque aquilo foi precioso até aquele momento. Ele falou: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Não um corpo de boi, um corpo de cabrito, um corpo de animal, não. Ele era o corpo do Filho de Deus, que veio para perdoar os nossos pecados, para expiar os nossos pecados e para trazer para nós a vida de Deus. Ora, o sangue de touros e bodes não pode fazer isso. Então, celebrar a Páscoa é aniquilar o sacrifício de Jesus Cristo, que ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus pelo Espírito Eterno. Eu quero orar porque essa semana, que se chama Semana Santa, é uma semana que tem enrolado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão com suas vidas muito comprometidas. Há uma religião chamada cristã evangélica, que de evangelho de Jesus, do Espírito, da vida, da verdade, não tem nada. Não tem nada. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o cabo deles são caminhos de morte. O final deles são caminhos de morte. Não espere chegar no final. A palavra de Deus fala: filho meu, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Sai dela, povo meu. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho bendito, nós começamos essa explanação sobre a Semana Santa. Estamos aqui no 4º módulo desta pregação. E a palavra se tardando noite, os que nejaram todos e adormeceram. O Senhor não tem tardado em vão, porque o Senhor não quer que nenhum homem se perca. Eu tenho entendido, meu Pai, que é chegado no tempo da restauração da noiva de Jesus. O Senhor tem preparado para si mesmo, como noiva imaculada, sem ruga, sem moça. E diz assim: à meia-noite
ouviu-se um clamor, ouviu-se um grito. A meia-noite fala do clímax do pecado. Há um grito já, meu Pai, nas regiões celestiais, nas regiões invisíveis, no mundo invisível. E é um clamor já nas nossas entranhas, de que eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E a palavra diz que todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Ajuda-nos, ó Deus, a manter as nossas lâmpadas acesas e azeite, meu Pai, na nossa botija. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Não nos deixe envergonhados nem confundidos na vinda do Teu Filho amado. Então, meu Pai, não traga apenas teoria, filosofia, meu Pai, discursos vãos, mas santifica as nossas vidas por meio da Tua palavra, que é a verdade. Seja com Teus filhos nos 4 quadrantes da terra. E ajuda-nos, ó Deus, por amor do Teu nome. É o que nós pedimos e Te agradecemos. No poderoso nome do Senhor, Jesus Cristo ressuscitado e ascendido. Graças a Deus. Nós queremos dizer, se você quiser também fazer contato conosco, você pode entrar também, mandar um e-mail para nós, apostolocarlosmarques@gmail.com apostolocarlosmarques@gmail.com. Ou se você quiser também, pode ser gestorcarlosmarques@gmail.com. Que o Senhor Deus nos abençoe, no poderoso nome de Jesus Cristo. E graças a Deus. Um forte abraço para você e que o Espírito Santo conceda revelação e conhecimento para nós possamos crescer no conhecimento e na graça de